dos estímulos gustativos ao tronco cerebral e daí ao córtex cerebral. Os estímulos passam das papilas gustativas na boca ao tracto solitário, localizado na medula oblonga, bulbo. Em seguida, os estímulos são transmitidos ao tálamo. Do tálamo passam ao córtex gustativo primário e, subsequentemente, às áreas associativas gustativas circundantes e à região integrativa comum, que é responsável pela integração de todas as sensações. Em primeiro lugar, a maioria das pessoas confundem paladar e sabor. Paladar é uma sensação química percebida pelas células receptoras especializadas que formam os botões gustativos. Já o sabor é uma fusão de várias sensações. Para sentir o sabor, o cérebro interpreta não apenas os estímulos gustativos, paladar, mas também os estímulos olfativos, olfato, e as sensações térmicas e táteis. Nos alimentos apimentados, o cérebro ainda capta a dor como um aspecto de sabor. O teste da sensação também é uma ciência subjetiva. O paladar, talvez, seja mais subjetivo das sensações. Algumas pessoas têm traços genéticos hereditários que fazem certas comidas terem um gosto desagradável. Outras, porém, chamadas superprovadoras, possuem concentrações anormalmente altas de receptores gustativos, devido ao seu paladar elevado. Uma comida insípida acaba se tornando saborosa, e como todos sabemos, cada pessoa tem um paladar diferente. Nem todos apreciam os mesmos sabores. Recentemente, os cientistas ampliaram a definição do paladar, permitindo mais um sabor primário na lista original dos quatro: azedo, amargo, doce e salgado. Eles desafiaram o mapa da língua, o elemento principal da biologia que trata as regiões distintas do paladar. Os cientistas da alimentação interferiram nas células receptoras gustativas, bloqueando-as ou estimulando-as na tentativa de cortar os adoçantes e o sal dos alimentos sem sacrificar o sabor. A sensação, a percepção. O paladar começa com a sensação na forma de impulsos elétricos. No entanto, os sentidos, respostas a estímulos como pressão, luz ou composição química, tornam-se percepções, como toque, visão ou paladar, somente quando chegam ao cérebro. Estímulos diferentes ativam diferentes receptores sensoriais, ou estímulos químicos ativam os quimiorreceptores, responsáveis pelas percepções gustativas e olfativas. Como o paladar e o olfato são reações à formação química das soluções, os dois sentidos estão estritamente relacionados. Se você já esteve gripado durante o jantar, você sabe que não se tem paladar quando não se sente o cheiro. Em algumas espécies, entretanto, os dois sentidos químicos são praticamente um. Os invertebrados, como a minhocas, por exemplo, não têm distinções entre os receptores gustativos e olfativos. Ao contrário, eles diferenciam entre substâncias químicas voláteis e não voláteis. Nos seres humanos, os quimiorreceptores que detectam o paladar são chamados de células receptoras gustativas. Cerca de 50 células receptoras, além das células basais e de apoio, formam um botão gustativo. Os próprios botões gustativos ficam nas papilas em forma de taça, as pequenas saliências que pontilham a língua. Algumas papilas ajudam a criar atrito entre a língua e o alimento. Cada célula receptora gustativa possui uma protuberância fina e comprida, chamada de pelo gustativo. O pelo gustativo chega ao ambiente externo através de uma abertura chamada de poro gustativo. As moléculas se misturam com a saliva, entram no poro gustativo e interagem com os pelos gustativos. Isso estimula o sentido do paladar. Uma vez que o estímulo ativa o impulso gustativo, as células receptoras formam sinapse,
com os neurônios e transmitem impulsos elétricos à área gustativa do córtex cerebral. O cérebro interpreta as sensações como paladar. Os sabores primários, até recentemente, os cientistas aceitavam 4 paladares básicos. Você conhece todos: doce, salgado, azedo e amargo. Eles são os blocos de formação do sabor e são a base de outros paladares. Quando cada paladar primário ativa um receptor gustativo específico, embora os receptores possam e frequentemente o fazem responder a vários paladares. Os paladares básicos permaneceram os mesmos durante anos, talvez devido à sua familiaridade. As pessoas podem ter dificuldade de indicar outro paladar, que seja tão característico quanto um desses 4. No início do século XIX, entretanto, um cientista japonês quis encontrar outro paladar, o das algas marinhas, comum na culinária japonesa. Kikunai Ikeda finalmente isolou o glutamato como um 5º paladar distinto, um com seu próprio receptor gustativo. Ikeda chamou esse sabor de umami, uma palavra japonesa que significa sabor delicioso. Você pode sentir umami em carnes e tomates. Os pesquisadores continuaram estudando o umami durante o século XX. Um avanço importante ocorreu em 1985, quando os cientistas, tentando imitar a substância intensificadora de sabores, o glutamato monossódico, falharam ao replicar o sabor com qualquer combinação dos 4 básicos. Mas como o estudo de Ikeda sobre o paladar não havia sido traduzido para inglês até 2002, e como o sabor do glutamato é sutil e menos comum na comida ocidental, apenas recentemente o umami entrou na lista dos paladares. Pesquisadores franceses também identificaram um possível receptor gustativo para a gordura. A gordura realmente poderia ser o 6º paladar. Os paladares primários deram os primeiros seres humanos pistas sobre qual comida poderia ser boa e qual poderia ser prejudicial. Os alimentos doces geralmente tinham calorias, os salgados tinham vitaminas e minerais importantes. Os alimentos azedos podiam ser saudáveis, como a laranja, ou indicar alimentos estragados. Os sabores amargos geralmente eram venenosos. O forte sabor do alimento processado poderia significar valor nutricional que, na verdade, não existe nele, mas nossas preferências continuaram. Ainda desejamos e respondemos a nossas preferências ancestrais, mesmo que tenhamos prejuízo. Azedo, doce, quando os paladares primários se misturam, a limonada fica simplesmente deliciosa. Assimilação do paladar. Tudo parece ser mais gostoso quando você está com fome, não é? Bem, realmente pode ser. Em um estudo feito por pesquisadores na Universidade de Malawi, grupos de alunos que estavam sem comer às 16 horas poderiam sentir soluções de açúcar e sal mais fracos do que aqueles que tinham comido apenas 1 hora antes. Para distinguir o sabor, os alunos que já tinham comido precisaram de concentrações de açúcar e sal 50% mais altas do que aqueles que não tinham comido. Mas o sentido que detecta os venenos nunca para. O estômago vazio ou cheio não tem